Bom, vamos falar um pouco então de como funciona a certificação, né, do Green Belt ou do Black Belt. Como a gente agora já abordou a metodologia, já entendemos o que é o Lean Six Sigma, vamos falar um pouquinho de como vai funcionar a certificação de vocês. Vocês estão fazendo esse curso para se certificarem ou como Green Belt ou como Black Belt. Então vamos ver, né, como que isso funciona e qual é o papel de cada um. No Lean Six Sigma, nós temos, né, esses personagens aqui, essas pessoas que cada um com a sua referência, uma pessoa que eu chamo de sponsor, de champion, de black belt, de green belt. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse uma pirâmide hierárquica que eu tenho dentro do Lean Six Sigma, né? Então, se a gente olhar aqui para o quadro, nas empresas, normalmente eu tenho uma hierarquia, uma estrutura organizacional com uma hierarquia, né? Se eu representar isso na pirâmide, é como se eu tivesse os diretores, certo? Ou seja, a alta administração, o CEO está aqui, os meus gerentes e a base da pirâmide eu tenho os especialistas, os técnicos, os operadores, a área operacional. Então aqui, alta gestão, gerência, área operacional. No Lean Six Sigma, eu tenho também essa mesma estrutura, só que eu uso nomes diferentes, cada um com a sua responsabilidade. Então, o sponsor no Lean Six Sigma, ele se refere a quem? A alta administração, porque o sponsor é quem banca o programa na empresa. Quem normalmente é o sponsor que entende que o Lean Six Sigma é uma estratégia de negócio adequada para a empresa, então ele vai bancar o programa. Ele fala, não, eu quero que a gente implemente o Lean Six Sigma na empresa. Então o sponsor faz referência aqui à alta gestão. O champion, né, é o mesmo que os gerentes, tá? O champion está nesse nível intermediário porque o champion ele não vai executar nenhum projeto, mas ele vai acompanhar os projetos. Ele vai ser um facilitador. Então esse é o papel do gerente, né? O papel do champion. E aí no meu nível operacional eu tenho os belts, que pode ser aqui o meu engenheiro, o meu especialista, o meu analista, o meu técnico, enfim. Os belts são os executores de projeto na metodologia Lean Six Sigma. Então, quando eu tenho essa pirâmide, cada um na sua função, é legal a gente entender aqui no material, eu fiz uma descrição para vocês entenderem. Mas, de forma simples, o sponsor, então, é aquele cara que vai bancar a ideia, vai pagar para ter o Six Sigma na sua empresa, porque ele entende isso como uma estratégia de negócio interessante. O champion é o gestor. Então, como gerente, ele sempre vai ter abaixo dele o belt, que é o engenheiro, é o analista que está executando o projeto. Então, ele como champion, como gerente, vai fazer o papel o quê? De facilitador, vai acompanhar o projeto e remover as barreiras para que o projeto caminhe bem. Então, esse é o papel do champion. E aí eu tenho os diversos níveis de formação dos belts, né? O nível máximo de formação é o Master Black Belt. Normalmente, quando a empresa tem o seu próprio Master Black Belt, né, ele fica 100% nessa função e ele é responsável por implementar o programa e fazer o desdobramento do programa dentro da empresa. Então, o Master Black Belt é o coordenador do Lean Six Sigma. É ele que pensa quais treinamentos ele quer ter, como é que ele vai conduzir os projetos, em quais áreas, como que isso vai se dobrar, como que ele vai fazer, né, a relação aí do Six Sigma com o RH, com a área de sistema de gestão, né, com os indicadores da empresa. O Six Sigma ele vai gerar indicadores estratégicos ou não. Tudo isso o Master Black Belt vai pensar. Muitas vezes a empresa não tem o seu Master Black Belt. E aí o que a empresa faz? Contrata a consultoria. Quando você contrata a consultoria basicamente está fazendo esse papel de ser o coordenador do programa Lean Six Sigma na sua empresa. Só que como a empresa não tem o seu próprio Master Black Belt, contrata de fora. O Black Belt já é aquele nível de formação mais avançado e é a pessoa que vai ser mais capacitada a executar projetos de melhoria. O Black Belt, portanto, é um executor de projetos e que tem um conhecimento avançado e que normalmente vai ficar
praticamente 100% do tempo dele dedicado a esses projetos. Isso porque o Black Belt ele vai se tornar um grande solucionador de problemas. E como solucionador de problemas, ele vai estar sempre buscando nas diversas áreas da empresa as oportunidades de melhoria. Cada oportunidade de melhoria, ele trabalha isso no formato do projeto. Então, o Black Belt, dentro do meu nível de formação, é o nível de formação mais avançado para execução de projetos. Abaixo dele está o Green Belt, que já é um profissional que tem uma formação um pouco menor em termos de carga horária, de conteúdo, mas também é totalmente habilitado para executar projetos. O Green Belt nem sempre fica 100% dedicado a essa função. Normalmente o Green Belt divide o tempo dele entre fazer o projeto e executar a rotina, né, dentro da sua área. Então, se eu sou um analista dentro da área de inteligência de negócios, parte do meu tempo eu faço o meu projeto Green Belt. Parte do meu tempo eu faço a rotina da minha área, que é a avaliação de indicadores, repasse de informação, né? Então, esse é o papel do Green Belt, que nem sempre fica 100% dedicado. E a base, Yellow Belt e White Belt. Normalmente a gente usa esses dois níveis de formação para disseminar o conhecimento do Lean Six Sigma, ou seja, os treinamentos de White Belt e Yellow Belt são super simples e rápidos, e a ideia é que você ganhe volume, que você faça esse treinamento com o maior número de pessoas para que elas tenham um entendimento mínimo do que é o Lean Six Sigma e você está difundindo essa cultura na sua empresa, certo? Mas as peças-chaves são os Green Belts e os Black Belts, porque são os reais executores de projeto, a quem que vai realmente fazer o programa caminhar. Bom, como Green Belt e Black Belt, para se certificar, faz parte da formação executar os projetos. Então, se eu quero me formar como um Green Belt, eu vou fazer o treinamento e logo após o treinamento eu preciso conduzir um projeto Lean Six Sigma, um projeto normalmente de curto prazo, de 3 a 4 meses, certo? A temática desse projeto vai estar dentro do escopo do Lean Six Sigma, que a gente já viu nas primeiras lições, que é falar sobre redução de custo, falar sobre desperdício, sobre otimização de processo, sobre incremento da satisfação do cliente. São os temas comuns aqui que eu posso trabalhar nesse projeto. Já o Black Belt, ele vai fazer um curso de carga horária maior, e nesse curso de carga horária maior ele vai ter mais ferramenta, mais conhecimento, e aí ele vai ter que entregar 2 projetos. Um primeiro projeto de curto prazo, assim como o Green Belt, e um outro projeto com escopo um pouco maior, com complexidade um pouco maior, que já vai ser um projeto de médio prazo que vai levar um pouquinho mais tempo. Então o Black Belt tem 2 desafios e aí sim ele se forma como especialista Black Belt. Então essa é a exigência da formação no Lean Six Sigma é a exigência teórica e prática. Você tem que fazer o treinamento e tem que executar o projeto. Aí sim você recebe o seu certificado de especialista, tá? E é legal que nas empresas, quando a gente começa a fazer esse trabalho de formar, né, os belts, normalmente a gente faz ciclos anuais de formação. Então a cada ano eu tenho 3 ou 4 treinamentos de Yellow Belts, 2 treinamentos de Green Belt, 1 treinamento de Black Belt, isso vai a cada ano rodando e eu vou ganhando volume. E aí, nas empresas, uma forma da gente reconhecer essas pessoas, como é que eu vou reconhecer e valorizar o meu Black Belt, o meu Green Belt? Muitas vezes é identificando essas pessoas. Então é muito legal que eu já vi nas empresas várias ideias interessantes nesse sentido. Por exemplo, algumas empresas como a GE, como a ThyssenKrupp, os Black Belts e os Green Belts, eles têm uma camisa de uniforme diferente, de cor diferente. Então, eles têm uma camisa branca que é diferente da cor, né, padrão do uniforme da empresa. Ou eles têm uma camisa verde ou preta que é diferente, né, também da cor padrão. Outra forma também de reconhecer, que eu já vi, é através dos bottoms, né? Muitas empresas também, a pessoa quando ela é Black Belt ou Green Belt, a empresa entrega para ela um bottom que ela bota na cordinha do crachá. E aí na cordinha do crachá fica esse bottom, sou Green Belt, sou Black Belt, né? Ou então o próprio crachá tem um adesivo, né?
que identifica ele como Green Belt ou Black Belt. Então, existe esse reconhecimento, essa diferenciação que a empresa faz, porque é uma forma de valorizar aquele colaborador que tem essa formação, né? Então, é interessante.